Olá, galera do segundo ano, bom dia. Como eu tinha me comprometido, está aqui o vídeo aula que nós iremos produzi-lo para a revisão da nossa prova de terça-feira, tá bem? Então vamos lá. Entre os conteúdos abordados, nós temos a mundialização do capitalismo. Como eu disse na sala, nós trabalhávamos de 45 a 90 a dicotomia, socialismo-capitalismo. Com a dissolução do Império Soviético, hoje se trabalha o mundo capitalista, com as exceções como Cuba, Coreia do Norte, China e etc. Mas o mundo hoje é dominado pelo regime socioeconômico chamado de capitalismo. E essa mundialização ela está pautada em duas palavras-chave, que é o neoliberalismo e a globalização. Então, hoje, esse capitalismo, ou essa mundialização do capitalismo, está pautada no neoliberalismo, que é a privatização dos bens públicos, eu expliquei na sala, e a globalização, que é a nossa relação econômica da quarta revolução industrial. Então, a mundialização do capitalismo está associada ao neoliberalismo, à globalização. Nesse sentido, como é que o mundo vê o Brasil? Então, como é que o mundo vê o Brasil geoeconomicamente falando? Então, a geopolítica do Brasil lá fora. Então, nós somos uma potência na exploração de recursos minerais, uma potência do agronegócio e um grande parque industrial. Então, o mundo lá fora vê o Brasil como um grande país na exploração mineral, no destaque na produção agrícola e no seu grande parque industrial. Nesse sentido, dessa mundialização capitalista, surgem os blocos econômicos de poder, que nós citamos, que nós caracterizamos, que nós colocamos as datas, e aí é só lembrar. Os blocos econômicos nasceram para servir a chamada globalização econômica. A globalização econômica, ela vinha, muitas vezes, interferindo na economia de países, e esses países, para se fortalecerem, criaram-se os blocos econômicos de poder. Então, lá na prova, nós iremos encontrar uma questão sobre os blocos econômicos se estruturaram dentro da globalização econômica. Dentre esses blocos, nós temos o Mercosul. O Mercosul é o Mercado Comum do Cone Sul, nasceu em 1991. Quem são os membros fundadores? Olha, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina são os membros fundadores do Mercosul. O Mercosul é um bloco do Cone Sul em que os países têm por objetivo criar tarifas comerciais entre si e minimizar os impactos, promovendo o desenvolvimento. Lembrar, somente esses 4 países pertencem, não. Nós temos o Chile, exemplo, Venezuela. Agora, membros fundadores, somente Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, não esqueçam. Ainda nessa questão, como é o século XXI? Como foi o século XX? Eu falei na sala. O século XX ele é marcado pela ciência e tecnologia. Tivemos a primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução. Então, o século XX termina com a terceira revolução, que nós já estamos na quarta revolução. E o que é que marca esse momento desse século? Ciência e tecnologia. Quais são as consequências da ciência e da tecnologia para nós? Então, a ciência e tecnologia traz como consequência a automação das empresas, subempregos e economia informal. Então, as consequências ruins dessa tecnologia, dessa ciência, desse mundo exacerbado tecnológico, vem o quê? Automação das empresas, redução dos postos de trabalho, subemprego e economia informal. Por isso que eu sempre digo, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Por quê? Porque senão você vai para a informalidade. Professor, e o que é estar na informalidade? É não ter carteira assinada, é não ter vínculo empregatício, é não ter uma estrutura para um aposento futuro. Então pense nisso, que o século XX ele vem com ciência e tecnologia, com automação, subemprego e desemprego. Esse mundo globalizado, para se proteger, ele cria os blocos econômicos de poder, de novo. Então, várias questões sobre blocos econômicos. Então, nós temos a ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, Estados Unidos, Canadá e México, Mercosul, que eu já falei, SEI, Comunidade dos Estados Independentes, os países que pertenciam à antiga União Soviética, União Europeia, que é o bloco mais coeso e mais desenvolvido, é o único bloco que tem uma moeda, que é o euro, e o NAFTA,
que é um acordo de tarifas e taxas lá da América do Norte, formado por Estados Unidos, Canadá e México. Mas aí vem uma questão importante. Qual o objetivo de todos os blocos econômicos? Eliminar as barreiras tarifárias entre seus membros. Então, qual o objetivo de um bloco econômico? Qualquer um. Eliminar as barreiras tarifárias entre os países membros, não esqueçam, galera. E finalizando, como é que um país, o que é que um país tem que fazer, o que é que o Brasil tem que fazer para promover o seu desenvolvimento econômico? E a resposta é simples: reduzir impostos, carga tributária, que o Brasil tem uma das maiores do mundo, incentivos fiscais, ou seja, perdoar impostos para que aquelas indústrias se desenvolvam, e qualificar o trabalhador. Então, qualificar o trabalhador, incentivos fiscais e reduzir impostos são alguns dos pontos que contribuem para que a economia apresente um grande desenvolvimento. Então, galera, esse é o nosso resumo do nosso vídeo aula para vocês acertarem pelo menos as 7 das questões de geografia. Quero todo mundo com média acima de 7. Valeu. E orem por mim, rezem por mim, que o professor está precisando de oração. Valeu, galera. E até a prova terça-feira, com fé em Deus.